João 10, o versículo é o 11, que este é o versículo de hoje que nós vamos nos aprofundar, o principal deles. João capítulo 10, verso 11. Vamos ler, depois nós oramos, aí vocês sentam para a gente estudar. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ler outra vez. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Senhor, nós oramos mais uma vez, pedindo a Ti que nos ilumine neste momento do estudo da Tua palavra. Nós nos assentamos aos Teus pés, como fez Maria, com o desejo de aprendermos. Nos aproximamos de Ti, como os discípulos fizeram no Sermão do Monte, e queremos aprender. Ó Senhor, ensina-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos estudar este versículo que lemos, mas antes precisamos recapitular o que vimos até aqui. Lembrando que estamos numa série de mensagens sobre as afirmações de Jesus Cristo, eu sou. E a gente já viu aqui o eu sou, o pão da vida. Nós já vimos aqui o eu sou, a luz do mundo. O eu sou, a porta das ovelhas. E hoje, conforme lemos, o eu sou, o bom pastor. Nós vamos nos aprofundar nisto e entender. Eu não digo que entender completamente, mas vamos nos esforçar para extrair o sentido daquilo que Jesus quer dizer ao afirmar eu sou o bom pastor. Irmãos, nós vamos literalmente mergulhar neste versículo. Nós vamos iniciar esta mensagem dividindo esse versículo em 6 partes. Eu tenho 6 pontos para tratar nesse versículo que a gente leu. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu separei em 6 partes desse versículo. Então, eu quero começar com o início, só o início, as 2 palavras deste versículo. Vamos ler as 2 primeiras palavras, João 10, 11. Quais são as 2 primeiras palavras que aparecem? Eu sou. Parei. Vamos começar por aqui. Nós já estudamos isso, mas é algo que precisamos lembrar e jamais esquecer. Sempre que Jesus dizia eu sou, ele estava declarando publicamente que era verdadeiramente Deus. Irmãos, nunca é demais nos lembrarmos que Jesus não é uma criatura, que Jesus não é um anjo, que Jesus não foi um simples profeta, um bom homem. Jesus é verdadeiramente Deus. Porque eu sou é o nome de Deus. Vocês devem se lembrar, toda quarta quase eu repito isso. Moisés chega diante do Senhor e pergunta, eu vou lá no Egito, e quando eu me apresentar, eles vão perguntar o nome do Deus que me enviou. Que eu direi? O eu sou. Deus disse, o eu sou te enviou. Então, quando Jesus diz eu sou, ele está deixando claro que ele é verdadeiramente Deus. Amém, irmãos? Isso é fundamental para o cristianismo, para a nossa fé. Agora veja a palavra, volta lá no verso 11 e vamos ler até a 3ª palavra. Eu sou o. Pare e olhe para mim. Eu sou o. Nós já vimos isso no eu sou o pão da vida. Nós já vimos isso no eu sou a luz do mundo. E semana passada no eu sou a porta das ovelhas. Essa preposição o está no singular, que significa que ele é o único.
não há outro. Então, quando ele vai dizer eu sou o bom pastor, você tem que prestar atenção no o. Porque não está dessa forma, eu sou um dos bons pastores. Não. Está lá, eu sou o único. São detalhes que nós não podemos deixar passar. Jesus Cristo é o único bom pastor. Voltando no texto, a quarta parte que nós vamos nos demorar um pouco, vamos ler do início. Eu sou o bom pastor. Aqui nós vamos demorar um pouquinho, irmãos, que aqui é o ponto principal da mensagem. Eu sou o bom pastor. Para nos auxiliar no entendimento do que Jesus quer dizer, precisamos ir lá em Ezequiel 34 e ler um pouco do que está escrito lá. Então, deixa marcado aí no João 10. Vamos dar um pulo em Ezequiel 34. Nós vamos ler até o verso 12, mas nós vamos parando. E a gente vai fazer a associação entre o que Jesus diz, eu sou o bom pastor, com o que está escrito aqui em Ezequiel 34. Vamos ler do verso 1 ao 7, primeiramente. Ezequiel 34, do 1 ao 7. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, ai dos que são pastores de Israel, que alimentam-se a si mesmos, não deveriam os pastores alimentarem os rebanhos? Comeis a gordura, vestivos da lã, e matais aquele que engordais, mas não alimentais o rebanho. A enfraquecida não fortalecestes, nem curastes a que se achava enferma, nem ataste a que se encontrava quebrada, nem buscaste a que se achava perdida, nem procurastes pela que estava perdida, mas com força e crueldade sobre elas tendes governado. E elas foram dispersas por não haver pastor, e se tornaram carne para todos os animais do campo por onde se dispersaram. Minhas ovelhas vaguearam por todas as montanhas e sobre todos os altos montes. Sim, o meu rebanho foi disperso sobre toda a face da terra, e ninguém as procurou ou foi atrás delas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Olhe para mim, irmãos, por favor. O que Jesus está afirmando lá em João 10, 11? Eu sou o bom pastor. Se ele é o bom pastor, significa que existe o mau pastor. E o perfil do mau pastor está aqui registrado em Ezequiel 34, do 1 ao 6, a 1 ao 7. Repare que o profeta está se dirigindo em nome do Senhor aos maus pastores que haviam em Israel, que não tinham qualquer preocupação com as ovelhas. Aqueles que deveriam alimentar as ovelhas se alimentavam delas. Aqueles que deveriam proteger as ovelhas dos perigos colocavam as ovelhas em perigo. Aqueles que deveriam cuidar das ovelhas, governar sobre as ovelhas com amor e cuidado, como um pastor faz com elas, eles reinava ou governava sobre elas com mão de ferro, com crueldade, explorava as ovelhas. Esses são os maus pastores, os líderes que haviam em Israel. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, é porque existem os maus pastores. E sobre esses maus pastores é decretado um juízo. Veja o verso 8. Ezequiel 34, 8. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque o meu rebanho se tornou uma presa, e o meu rebanho se tornou carne para os animais do campo, porque não havia pastor, nem os meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, vós, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus,
Olha a palavra aí. Eis que estou contra os pastores e requerei o meu rebanho das suas mãos e farei com que parem de se alimentar do rebanho e não mais deixarei que os pastores deles se alimentem, pois livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não mais sejam carne para eles. Irmãos, acompanhe o raciocínio aqui. É uma palavra contra os maus pastores. E a palavra é: eu estou contra vocês, e eu vou tirar as minhas ovelhas da mão de vocês. Está sendo decretado um juízo contra os maus pastores. E cansado, eu estou usando entre aspas porque é difícil falar que Deus se cansa, mas é só a força da expressão. Deus, cansado de ver aqueles pastores desprezando as ovelhas, ele faz uma promessa. E é aqui que nós vamos entender a declaração de Jesus lá. Veja a promessa que Deus faz no verso 11. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está entre as suas ovelhas que estão dispersas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde foram dispersas no dia de nuvens e de escuridão. Pare aí, irmãos, é até aí que nós vamos ler Ezequiel. Cansado dos maus pastores maltratarem as ovelhas, Deus diz assim: eu vou ser o pastor delas. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Deus está dizendo, os maus pastores vão sair de cena e quem vai entrar sou eu. Eu serei o pastor das ovelhas. Então havia uma profecia, muitos anos antes da vinda de Jesus, de que Deus se tornaria o pastor das suas ovelhas. Dito isso, volta lá no João 10 e leia de novo, verso 11. Eu sou o bom pastor. Você conseguiu pegar isso aqui? Você conseguiu entender isso aqui? Vou te ajudar, calma, se você não entendeu. Qual que era a profecia? Deus disse o quê? Eu vou ser o pastor das ovelhas. Aí vem Jesus e faz essa maravilhosa afirmação: eu sou o bom pastor. Quem estava ouvindo Jesus conhecia as Escrituras, inclusive a profecia de Ezequiel 34. Então, quando Jesus solta, eu sou o bom pastor, com certeza a mente deles foi lá para o Ezequiel 34 e eles se lembraram da profecia acerca da vinda do Messias, que seria o próprio Deus a apacentar as suas ovelhas. Então Jesus está dizendo aqui: eu sou o bom pastor, ou eu sou o cumprimento da profecia de Ezequiel 34, verso 11 e 12. Eu sou o cumprimento. Deus não havia dito que Ele mesmo pessoalmente ia cuidar das ovelhas? Aqui estou, cuidando das ovelhas. Que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Que promessa maravilhosa que se cumpre. Entenderam até aí? Só que o que esse bom pastor ele faz? Veja a continuação do verso 11. O bom pastor dá a vida. Até aí. O bom pastor dá o que, irmãos? A vida. Essa é a quinta parte que eu dividi o versículo. Jesus está dizendo: eu sou bom pastor e eu dou a vida. É óbvio que Jesus está falando da sua morte. A expressão eu dou a vida significa eu morro. Ele está falando da sua morte.
Ele está anunciando a sua morte. Só que é preciso entender algumas coisas importantes sobre a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus foi única. A morte de Jesus, ela não foi parecida com a morte de qualquer outro homem, ela foi única. Ela foi diferente de todas as mortes. Algumas coisas são importantes da gente entender sobre a morte de Jesus, sobre esse ato de dar a vida. E esses detalhes sobre a morte de Jesus, eu quero ler com você aí no João 10 mesmo, só que no verso 17 primeiro. João 10, 17. Sobre essa morte de Jesus, ó. Sobre esse dar a vida. Por isso, João 10, 17. Por isso meu Pai me ama, porque dou a vida para tomá-la de novo. Verso 18. Nenhum homem a tira de mim, mas por mim mesmo a entrego. Primeira coisa, irmãos, importante sobre essa fala de Jesus, eu dou a vida. Sou o bom pastor que dá a vida, ou eu morro. Primeira observação importante é que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou voluntariamente a sua vida. A morte de Jesus, diferente de todas as outras mortes de todos os outros homens, foi uma morte que estava no controle dele. Ele entregou. Vocês devem se lembrar que uma das últimas palavras de Jesus na cruz é: Pai, em tuas mãos... Vocês lembram? Em tuas mãos, o que Jesus disse? Entrego meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então, quando é que Jesus expirou? Quando é que Jesus morreu? Quando ele decidiu: eu entrego a minha vida. A partir de agora eu não viverei mais. Então, por mais que a gente diz que Jesus foi morto, na verdade ele se entregou voluntariamente. Ninguém tirou a vida dele. Ele se entregou voluntariamente. E um outro detalhe sobre a morte de Jesus, interessantíssimo, é a continuação do verso 18. Tenho poder para entregá-la e tenho poder para tomá-la de novo. Esse mandamento recebido do meu Pai. O que ele quer dizer com o poder para tomá-la de novo? Pensa, bote a tua cabeça para funcionar. Ele diz: eu dou a minha vida, mas eu tenho poder não só para dar a minha vida, mas para tomar de volta. Quando ele fala tomar de volta, ele está se referindo ao quê? À ressurreição. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele, na sexta-feira, entregou o Espírito, se entregou voluntariamente, e no domingo ele tomou a vida de volta. Ele ressuscitou. Interessante a forma que o Senhor... Isso daqui são as palavras do Senhor Jesus, ele se refere à sua morte. Só que tem mais um detalhe, irmãos, sobre a morte de Jesus que é importante. A morte de Jesus foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. A morte de Jesus foi uma obra redentora. Foi uma obra de resgate. Ele não morreu por morrer. Ele morreu com um propósito. Qual? Pagar os nossos pecados. Pagar as nossas dívidas. Se você for, não precisa agora, mas só citando em Mateus 20, 28, Jesus diz assim, os discípulos estavam brigando, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai sentar à direita do Pai e tudo mais. Uma briga por proeminência. Aí Jesus fala assim, não é legal esse pensamento de vocês, de querer ser servidos. Até porque, Jesus vai dizer em Mateus 20, 28, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu dê a minha vida, para o resgate de muitos. Então a morte de Jesus foi uma forma de nos resgatar. Ele trocou de lugar com a gente. Você sabe que o resgate é o seguinte, vamos dizer que a pessoa foi sequestrada. O sequestrador pede o resgate. Você
tem que pagar um preço para libertar a pessoa. A grosso modo, um resgate é isso. É você pagar um preço para libertar uma pessoa. E qual foi o preço que Jesus pagou para nos resgatar? A sua vida. Então a morte de Jesus foi para nos salvar, foi para nos resgatar. É sempre bom a gente lembrar desse conceito de morte para resgatar o pecador, olhando lá para Levítico. Quando o hebreu pecava, havia uma cerimônia de remissão de pecados. Qual que era? Pegava o animal inocente e o animal morria para resgatar o pecador. O animal morria para que o pecado do homem fosse perdoado. Até porque, como nós já falamos algumas vezes, Deus não pode perdoar de graça. Então alguém tinha que pagar. Quando Jesus dá a sua vida, Ele dá a sua vida para pagar pelos pecados. Dito isso, irmãos, tem a última parte do verso 11. Por quem Jesus dá a vida? Vamos ler o verso 11 do início. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por quem, irmãos? Pelas ovelhas. Preste atenção. Por quem é que Jesus morreu? Por quem é que Jesus deu a vida? Pelas ovelhas. Pelo povo dele. Pelos eleitos dele. Foi por estes que Cristo deu a sua vida. Irmãos, nenhuma gota, olhe para mim, isso é fundamento da nossa fé. Isso é doutrina, ouçam. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Aqueles por quem ele morreu serão salvos. Repetindo, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Aqueles por quem ele morreu serão salvos. Jesus não morreu para dar oportunidade de salvação. Jesus morreu para salvar. E aqueles por quem ele morreu serão salvos. Por quem ele morreu, segundo o texto que a gente leu aqui? Pelas ovelhas. Então as ovelhas de Jesus serão salvas. As ovelhas e apenas as ovelhas de Jesus serão salvas. Nós temos um outro termo bíblico para essas ovelhas, os eleitos. Aqueles por quem Jesus morreu, as ovelhas, os eleitos, estes serão salvos. E o Senhor Jesus está deixando isso claro. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Só que, irmãos, apesar da gente ter estudado o verso 11, eu queria revisá-lo e estudar um pouco sobre as ovelhas. Afinal de contas, foi por elas que Jesus morreu. Será que você é uma ovelha? Será que eu sou uma ovelha? A gente pode descobrir aqui lendo o texto. Mas antes de ir para essa parte das ovelhas, o que a gente aprendeu aqui nesse verso 11? Eu sou, Jesus está declarando, eu sou verdadeiramente Deus. Eu sou o único, não há outro. Bom pastor. Se existe o bom, existe o mal. O perfil do mau pastor a gente leu em Ezequiel 34. Ao afirmar eu sou o bom pastor, Jesus estava dizendo a profecia de que o próprio Deus ia cuidar das ovelhas, lá de Ezequiel 34, 11, se cumpre em mim. Eu sou o cumprimento da profecia. Eu sou o Messias prometido. E o bom pastor dá a sua vida. Em outras palavras, a morte de Jesus foi uma entrega voluntária da vida dele. E por quem ele entregou a vida dele? Pelas ovelhas. E não há uma gota do sangue de Cristo que foi derramado em vão. Aqueles por quem Jesus morreu, a terceira vez que eu estou repetindo. E é porque é importante. Aqueles por quem Jesus morreu serão salvos. Já que ele morreu pelas ovelhas, a gente precisa entender quem são essas ovelhas. E a gente vai entender no próprio João 10, só que no verso 26. Dá um pulo lá em João 10, 26. O próprio Senhor Jesus nos dá algumas características
das ovelhas. Vamos ver o 25. Jesus está respondendo os fariseus que não conseguiam crer. João 10, 25. Jesus respondeu-lhe: já vos disse, e não credes. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Atenção agora no 26. Mas vocês não creem, ou não credes. Por que eles não creem? Porque não sois das minhas ovelhas, como vos disse. Olhe para mim, irmãos. Por quem Jesus morreu? Primeira característica da ovelha de Cristo, ela crê em Cristo. Os fariseus não conseguiam crer que Jesus era de fato o Messias. Jesus falou: sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Então, a primeira característica da ovelha de Jesus, do eleito de Deus, ele consegue crer em Jesus. Apenas os que são ovelhas de Cristo conseguem crer em Cristo. Apenas. Os outros não conseguem crer. Porque, irmãos, prestem atenção. Quem nos dá a fé para crer em Jesus é o próprio Deus. A gente estudou aqui domingo retrasado, o Efésios 2, do 1 ao 10, e lá no verso 8, Paulo diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Fé em Jesus, crença em Jesus. E isto, ou seja, esta fé, esta crença em Jesus, não vem de vós, é dom de Deus. Então, quem é que dá a fé para o homem crer em Jesus? Deus. Deus. E a quem Deus dá essa fé para crer em Jesus? Deus dá essa fé às ovelhas, aos eleitos. A segunda característica da ovelha está no verso 27, só o comecinho do 27, veja comigo. Minhas ovelhas ouvem-me a voz. Olhe para mim, irmãos. Segunda característica da ovelha de Cristo. Ela ouve a voz de Cristo. Ela consegue ouvir a voz do bom pastor. Voltando porque a gente viu na quarta-feira passada, que a gente também leu João 10. A gente falou que tinha o curral das ovelhas. E ali naquele curral tinha ovelhas de vários pastores. E cada ovelha ouviria a voz do seu pastor. Então quando o pastor entrava no curral, ele chamava as ovelhas que eram dele, e apenas as que eram dele conseguiam identificar a voz dele. Irmãos, quando Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele está dizendo o seguinte: aqueles que são meus, quando eu chamá-los, eles vão ouvir. Eles vão ouvir. Cedo ou tarde, irmãos, aqueles que são ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Cristo. Cedo ou tarde, seja na idade tenra, ou seja já na idade avançada, se é ovelha de Cristo, vai ouvir a voz de Cristo. Paulo em Romanos 8, me foge agora o verso, eu sempre cito aqui, ele diz que aquele que nos conheceu, que nos escolheu, este nos chamou. Então, quando Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, está falando do chamado. É a voz de Deus quando Ele chama os eleitos, quando Ele chama as suas ovelhas, quando Ele chama o seu povo. E as ovelhas dele ouvem. Elas ouvem. Elas reconhecem. Porque pertencem a Ele. Cedo ou tarde elas vão ouvir, elas vão ser chamadas. A terceira característica da ovelha está no verso 27 ainda, na segunda parte. Ó. Vamos ler de novo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Olha que maravilha. Segunda característica da ovelha de Cristo. Ela é conhecida por Cristo. Esse conhecer é no sentido de um relacionamento íntimo, uma proximidade,
Este conhecer não é tipo assim, por exemplo, vou falar aqui porque veio na minha cabeça. Vocês conhecem o Rodrigo Faro? Não nesse sentido aqui. A gente conhece de ouvir falar e de assistir na televisão. Não é esse conhecer que Jesus está falando que as ovelhas dele ele conhece. É no conhecer de ter intimidade. Intimidade, proximidade. É claro que de uma forma muito mais profunda do que o exemplo que eu vou dar, mas eu vou dar esse exemplo para você entender. Eu conheço Monique. Você não conhece. Pastor, lógico que eu conheço. Todo domingo eu vejo ela, dou um beijo nela. Não, você não conhece ela. Da forma que eu a conheço. Estão compreendendo, irmãos? Só que o conhecimento que Deus tem das suas ovelhas é num nível mais profundo ainda. É de uma intimidade, é um relacionamento que só as ovelhas têm com o bom pastor. Só os eleitos têm com Jesus. Relacionamento de intimidade. Não é um relacionamento de obrigatoriedade religiosa. As ovelhas têm intimidade com o bom pastor, com Jesus. Tem prazer em estar na presença do bom pastor Jesus. A quarta característica da ovelha por quem Jesus morreu ainda está no verso 27. Ó. Vamos ler de novo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e agora? E elas me seguem. Irmãos, isso é maravilhoso. Como identificar uma ovelha de Cristo? Ela vai ouvir a voz de Cristo e ela vai seguir a Cristo. Não importa onde ela esteja. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem ovelha de Cristo que neste momento está numa biqueira. Cedo ou tarde ela vai ouvir a voz, vai sair de lá e vai vir para Cristo. E vai seguir a Cristo. Tem ovelha de Cristo que neste momento está na idolatria. Que está adorando vários deuses. Mas que é ovelha. E cedo ou tarde vai ouvir a voz e vai seguir a Cristo. Irmãos, tem ovelhas de Cristo dentro de falsas igrejas, vivendo um falso evangelho, mas elas vão ouvir a voz do bom pastor e vão sair de lá e vão seguir a Cristo no verdadeiro evangelho, que são ovelhas. Isso é grande demais, irmãos. É grande demais. A ovelha de Cristo, ela até pode estar na mão de um mau pastor, ela até pode estar na mão de um mercenário, ela até pode estar na mão de um ladrão, a exemplo do que falamos semana passada, mas se ela é ovelha de Cristo, ela vai ouvir a voz de Cristo e vai sair de lá e vai seguir a Cristo. Não tem jeito, porque Cristo morreu pelas ovelhas dele. As ovelhas é dele, pertencem a ele, ainda que estejam distantes. Vocês lembram da parábola da ovelha perdida? Um homem tinha 100, uma se perdeu. O que esse homem fez? Deixou as 99 bem cuidadas e fez o quê? Foi atrás. Foi atrás. E encontrou. E aquela que estava perdida, seguiu o pastor dela, o bom pastor. Irmãos, as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz de Cristo e vão seguir a Cristo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Só que ainda tem outras duas características da ovelha de Cristo. Verso 5. Me perdi, gente. Obrigado. É que o número 5 está aqui, é o 27 que a gente parou, né? O 28, ó. O que Jesus promete às ovelhas dele, ó? E dou-lhes
vida eterna. Que promessa maravilhosa. As ovelhas de Cristo terão vida perfeita, é isso? Vida sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de luta, sem qualquer tipo de dor? Não. Mas elas têm a garantia da vida eterna. Como eu disse anteriormente, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. Então as ovelhas dele terão vida eterna. Eterna. E eterno aqui, eu ouvia o reverendo Augusto Nicodemos comentar sobre essa palavra eterna nessa passagem. Não é só no sentido de algo que não acaba. Eterno porque é algo que não acaba. Mas fala da qualidade dessa vida na eternidade. É uma vida eterna no sentido de que não tem fim, mas é uma vida que será vivida com gozo, prazer e alegria no novo céu e na nova terra. Essa é a promessa para as ovelhas. Vida eterna. E ainda sobre as ovelhas, para a gente encerrar, ainda no 28, eu dou-lhe vida eterna. Aqui é muito grande, gente. Veja. E jamais perecerão. Tampouco homem algum a arrancará de minha mão. Vê o 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. E nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Outra vez. E nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Amém. Isso aqui eu fico... Eu não aguento isso. Porque Jesus está falando assim, eu dei a minha vida pelas ovelhas. Elas têm vida eterna. E além de vida eterna, elas têm uma garantia de que elas vão ser guardadas por mim e pelo Pai até o fim. O que nós chamamos, na nossa confissão de fé que estudamos aqui, de perseverança dos santos. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre. Porque aquele que me salvou, aquele que deu a vida por mim, este está garantindo, ninguém vai arrancar a minha vida das mãos dele. Você não tem ideia da grandeza disso. Vou dar um exemplo aqui de um texto que a gente tem na Bíblia. Outra vez, é um exemplo bem fraquinho perto dessa afirmação de Jesus. Mas vocês se lembram do rei Davi, quando era um simples pastor de ovelhas? Volta a tua cabeça lá, você já ouviu essa história. Quando ele vai enfrentar o Golias, e falam para ele, você não pode, você não consegue, ele é muito mais forte que você. Ele diz assim, um dia eu estava pastoreando as minhas ovelhas. Apareceu um leão. E eu matei o leão para proteger as minhas ovelhas. Outra feita apareceu um urso. E eu me atraquei com o urso. E matei o urso para proteger as minhas ovelhas. E ali eram ovelhas mesmo, físicas. Se o Davi não perdeu a ovelha dele para o leão e para o urso, você acha que Cristo vai perder você, vai perder a mim, para alguém ou para alguma situação? De jeito nenhum. Porque eu pergunto a você, quem é maior, Davi ou Cristo? Então, se Davi teve capacidade de defender as ovelhas dele, você acha que Jesus não vai nos defender? Isso daqui é para trazer segurança para as ovelhas. Segurança. A gente está na mão dele, irmãos. Para a gente perder a nossa salvação, Jesus tem que perder a gente. Você não ouviu o que eu disse? Então eu preciso repetir. Para eu perder a minha salvação, Jesus tem que me perder. Para eu perder a minha salvação, Jesus tem que fracassar na missão dele. Para eu perder a minha salvação, Jesus tem que afrouxar as mãos dele. E como não existe essa possibilidade, eu tenho paz em relação ao meu futuro. Porque aquele que me salvou, me segura nas mãos dele
e impede que qualquer homem ou qualquer Satanás ou qualquer dificuldade me tire da mão dele. Que é o que Paulo diz em Romanos 8 também. Nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E eu estou falando dessa garantia que Jesus dá às suas ovelhas. Amém, irmãos? Antes de eu trazer aqui algumas aplicações e a gente orar, conseguimos extrair o significado do eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? Jesus deu a vida pelas ovelhas. E as ovelhas serão salvas. Travou um pouquinho ali, mas voltou. É com relação a essa pergunta que você pode ter hoje ou ao longo da sua vida. Será que eu sou uma ovelha? Será que eu sou um escolhido? Será que eu sou um eleito? E não é difícil de você descobrir, lendo o que a gente acabou de ler agora. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, é porque você é um eleito. Se você conseguiu se arrepender dos seus pecados, é porque você é um eleito. Se você está seguindo a Cristo, é porque você é um eleito. Se você ama a Cristo, é porque você é um eleito. Porque isso não seria possível se você não fosse. Como alguém já disse, as ovelhas de Cristo têm dois sinais, um na orelha e outro nos pés. Na orelha porque ouve a voz, e nos pés porque segue a Cristo. Então, se você consegue crer em Jesus Cristo, é porque você é uma ovelha, você é um eleito. A segunda aplicação que eu trago, irmãos, é que às vezes a gente não para pensar no peso da obra que Cristo realizou por nós. Ele morreu pela gente. Jesus deu a vida dele por você. Você tem noção do que eu estou falando? Jesus deu a vida dele por nós. Jesus se entregou voluntariamente por nós. E ele não fez isso porque éramos ou somos pessoas boas, pessoas honestas. Paulo em Romanos 5 vai desenvolver esse pensamento ao falar o seguinte: pode ser. Então ele está deixando claro que não é uma certeza. Pode ser que por um homem bom alguém se anime a morrer. Talvez, a hipótese, por um justo, alguém dê a sua vida. Mas Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Como eu disse aqui uns dias atrás, Jesus não morreu por gente boa. Ele morreu por pecadores, por mim, por você, pelas ovelhas dele. Não é pouca coisa não, irmãos. Eu vi uma foto hoje, era mais ou menos assim a foto, era tipo Jesus pendurado na cruz, claro que uma representação, e tipo assim, com os braços abertos, e embaixo da cruz assim, carro importado, casa de luxo, carteira de trabalho, assim, bens materiais. E na legenda da foto estava assim: não foi para isso que ele morreu por você. E realmente, ele não morreu por você por isso, não. Ele morreu para te salvar. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. E a terceira e última aplicação, irmãos, é que a obra do bom pastor é completa. Deus não precisa de uma mãozinha nossa. Deus não precisa de uma força nossa. Deus não precisa de um empurrãozinho nosso. A obra dele é completa. Ele tem as suas ovelhas, ele escolheu as suas ovelhas. Ele morreu por essas ovelhas. Ele chamou essas ovelhas. Ele conhece essas ovelhas. Ele deu fé para essas ovelhas. Ele salvou essas ovelhas e promete segurança para essas ovelhas até o dia que ele virá em glória para concluir a sua obra de bom pastor. Qual? Arrebatar as suas ovelhas. Vamos ficar de pé e agradecer ao bom pastor.
Se você está aqui e você diz, eu não cria em Jesus. Não havia, até hoje, crido no Evangelho. Mas enquanto a palavra estava sendo pregada, nasceu em mim uma fé para crer em Jesus. E eu quero confessar os meus pecados. Eu quero me entregar a Ele. Então eu digo a você, você é uma ovelha, Ele te chamou. E você é dele. E eu quero orar, dando a você essa oportunidade de fazer